Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer sabão em barra de forma simples e sustentável, utilizando óleo de cozinha usado e soda líquida. Além de ser uma maneira eficaz de reciclar óleo, você também contribuirá para a redução do impacto ambiental. Então, pegue papel e caneta para anotar os ingredientes e o passo a passo. Materiais necessários: 5 litros de óleo de cozinha usado, 1 litro de soda cáustica, 1 litro de água quente, porém não fervida, balde limpo com capacidade aproximada de 10 kg. Um pedaço de madeira, como um cabo de vassoura para mexer a massa. Moldes para despejar o sabão. Materiais opcionais: 200 ml de detergente. 1 copo de sabão em pó, ambos para potencializar o sabão. Essência e corante de sua preferência. EPIs extremamente necessários. Luvas de borracha. Óculos de proteção. Máscara de proteção. Para começar, vamos preparar o óleo usado, filtrando o mesmo para retirar todas as impurezas. Para isso vamos precisar de um segundo galão, um funil, tesoura, um pedaço de tecido fino. Vou usar este retalho de cortina velha, porém limpa. Ou se você preferir, pode usar um pedaço de esponja de aço. Se você optar pela esponja de aço, simplesmente coloque no fundo do funil e faça a filtragem normalmente. Vou usar este pedaço de cortina para o processo. Dá para usar também meia fina ou algo parecido. Vou cortar o pedaço de cortina ao meio. Dobrá-lo em 4 partes para ser mais eficiente. Colocar no funil e fazer o processo da filtragem. Aqui não tem segredo. É só ir despejando o óleo dentro do funil aos poucos e esperar até que filtre todo ele. Este é o resultado. Veja quanta sujeira extraída. Agora vou falar sobre a forma. Tenho essa que, apesar de estar velhinha, me serve muito bem. A uso para fazer sabão para vender. Ela é feita de madeira que achei jogada na rua e forrada com pedaços de forro de PVC. Ela mede uns 93 cm de comprimento e uns 15 cm de largura, porém a área útil dela é 12 cm por 89 cm. Fiz essas marcações e este corte na madeira para fazer o corte das barras de sabão. Mas se você for fazer para uso próprio, pode usar outras coisas como moldes, como garrafas PETs, potes de margarina ou outro que achar conveniente. Aqui tenho esta garrafa de água mineral. Você pode cortar o gargalo dela e preencher com a massa do sabão e após a secagem, fazer os cortes. Outra opção, também nesta garrafa de água, é cortar esta parte de baixo e preencher com a massa, daria um sabão de tamanho médio. Também dá para usar garrafa PET de 2 litros, neste caso há 2 opções. Cortar o gargalo dela, preencher com a massa e posteriormente cortar. Ou cortar e usar somente a parte de baixo. Nesse caso o sabão ficará grande, talvez fique desconfortável numa mão pequena. Faça o que achar melhor para você. Vou simular aqui como proceder com este sabão líquido caseiro, que rende até 27 litros, já ensinei a fazer aqui no canal, confira no card acima e assista. Após secar, é só cortar em pequenos pedaços. Aqui já fica com um tamanho bom. Repare como aqui o sabão ficará bem maior. Coloque 1 litro de água para esquentar. O ponto é quando dá para suportar o calor. Faça o teste. Não pode deixar ferver, pode dar errado. Primeiro coloque a água quente no balde. Despeje a soda aos poucos sobre a água quente, nunca faça ao contrário. Use as luvas, os óculos e a máscara de proteção. Não faça como o tio aqui que esqueceu de colocar as luvas. Com o auxílio de um cabo de vassoura, mexa por uns 5 minutos. Para facilitar minha vida e tornar o processo mais rápido e eficiente, uso este recurso. Bolei este dispositivo como um batedor de tinta, acoplado numa furadeira. Na furadeira, bate por uns 2 minutos. Na sequência, despejar o óleo usado aos poucos dentro do balde. Se você optar em bater com uma madeira ou um cabo de vassoura, este processo vai levar uns 40 minutos. Portanto, sente e força nos braços por pelo menos os 40 minutos sem parar, pois pode desandar a receita. No meu caso, vou usar o batedor. Portanto, nesse meu processo, vai levar apenas de 7 a 10 minutos, também sem parar, até dar o ponto da massa. Repare que, para minha segurança, estou usando botas de borracha e avental de raspa, pois a furadeira causa muitos respingos, podendo cair nos pés, causando muita ardência.
Caso isso aconteça com você, de cair soda cáustica na sua pele, imediatamente passe vinagre sobre o local atingido. O vinagre irá neutralizar essa ardência. O ponto da massa é quando ela começa a ficar pesada, como um creme. O teste para saber se está no ponto é quando ela não escorre do cabo de madeira, ou do batedor de tinta. Não usei o detergente, nem o sabão em pó nesta minha receita. Se você quiser potencializar o seu sabão, esta é a hora de usar, sempre colocando aos poucos e mexendo. Se for usar alguma essência, esta também é a hora. Nunca misture detergente e sabão em pó no começo do processo, pois a soda irá neutralizar o efeito deles. Se quiser dar uma cor ao seu sabão, pode usar algumas gotas, sem exagero, pois pode manchar suas roupas. Misture o corante na água quente, antes de misturar com a soda. Agora é a hora de despejar a massa nas formas. No meu caso, na forma de madeira. Faça com cuidado, para não derramar. Farei também estes dois exemplos, para você fazer aí na sua casa. Repare como a massa tem uma consistência homogênea, nem mole, nem dura. Após, cubra as formas com algum pano ou plástico, para evitar possíveis sujeiras, como pó ou pelos de animais. Deixe descansar por pelo menos 12 horas antes do próximo passo. Hora de desenformar. Veja o resultado. Uma barra de sabão gigante. Aqui estou raspando a forma para reaproveitar estas rebarbas de sabão. Vou colocar neste baldinho, pois isso serve para fazer sabão líquido, ou pasta de sabão para arear panela de alumínio. Agora chegou a vez do corte do sabão. Vou usar esta velha régua de inox para fazer esses cortes. Não tem segredo. É só posicionar a barra na marcação e proceder com os cortes. Tenho aqui esta barra de sabão comprada no mercado. Na embalagem diz que pesa 180 gramas. Veja como meu sabão é muito maior, em comparação ao de mercado. Mas nada impede de cortar no tamanho de um sabão tradicional, no caso com 180 gramas. Algumas pessoas preferem usar o sabão num tamanho menor, por caber melhor na mão, fica a seu critério. Vou cortar um menor aqui, no mesmo tamanho do comprado no supermercado, apenas como exemplo. E sempre guardando os refugos no baldinho. Veja como parece tão pequeno, perto dos que costumo vender. E tem gente que ainda reclama do valor que estou cobrando na minha cidade. Veja mais um pouco do processo do corte. E os refugos no baldinho para reaproveitamento. Eis o resultado do meu trabalho. Estas belas barras de sabão artesanal feitas com óleo de frituras e soda. No total, renderam 16 barras grandes mais esta barra pequena. Imagine se fossem cortadas todas no tamanho pequeno, 180 gramas. Dariam muito mais barras. Após, cubra os pedaços de sabões e deixe num lugar para a cura por pelo menos 15 dias antes de usar. Pois a soda fará seu efeito dessa cura. Você vai reparar que começará a se formar pequenos cristais neles. Dá para usar antes? Até dá, porém, se você for usar, use luvas. Não esqueça, a soda é corrosiva. Importante, não deixe as barras secarem no sol, deixe-os num lugar à sombra. Não esqueci dos sabões nas garrafas PET. Veja como ficaram. Agora vou pesar esta barra de sabão que comprei no supermercado. A embalagem informa que ele pesa 180 gramas. Só que não. Pesarei este que fiz. Praticamente o mesmo peso do sabão comercial. E as barras maiores, quanto será que pesam? Veja como são bem mais pesados. Portanto, vale muito a pena fazer seu próprio sabão em casa. Cada barra dessa vendo por R$ 7 aqui em Curitiba. Só de curiosidade. Quanto será que pesa as barras feitas nas garrafas PET? Como falei anteriormente. Se você quiser dar uma cor ao seu sabão, pode usar algumas gotas desses corantes para tinta à base d'água. Ou destes corantes comestíveis, usados para confeitar. Mas lembre-se,
somente umas 3 ou 4 gotinhas. Colorir o sabão só terá efeito estético. Repare na cesta de sabão como tem barras com tons levemente diferentes. Foi porque eu usei corante no processo. Esta é uma barra que já tem mais de um mês de cura. E esta é a que acabei de cortar. Repare a diferença na tonalidade deles. Esta barra nova vai curar e clarear igual a esta mais antiga. Costumo usar estes sacos plásticos para proteger meus sabões. Cada saquinho mede 13 cm por 24 cm. Compra-se em lojas de embalagens e não são caros. Ficam bem protegidos. Livres de poeira, pelos de animais, ou sujar, caso caiam no chão. Além de ser bem melhor apresentável para meus clientes. Costumo fazer 2 furos no saquinho plástico, com o auxílio de um prego para o sabão respirar. Assim não corro o risco do sabão suar e perder suas características. Então é isso, pessoal. Agradeço a sua atenção e, principalmente, sua paciência de assistir até aqui. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, e que você também faça seus sabões na sua casa. Tente, você também consegue. Só não esqueça dos equipamentos de proteção, e faça tudo num lugar arejado, dependendo, com ventilador ligado. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Se quiser compartilhar, comentar ou fazer alguma pergunta, fique à vontade. Até a próxima!